Olá, seja bem-vindo ao arcano do Hierofante. Então, esse arcano de número 5, ou pentagrama, faz referência diretamente a receber instruções. O Hierofante ele tem a ideia, ou o Hierofante, ou sumo sacerdote, ou papa, ele reflete a ideia da comunicação com o mestre, ou a busca pela essa sabedoria. Ele conecta ali a esfera de Hesed, né, até a esfera de Roquimá. Então, dentro da Kabbalah hermética e judaica, ele vai lidar com o Santo Graal, né? Ali a misericórdia, o rei que é sábio, o rei que é estrategista, né? Com a sabedoria. Vai ser a busca pelo professor ou aquele que ensina, dependendo de como é que você faz esse trajeto. Então, de Hesed para Roquimá ou de Roquimá para Hesed. A palavra em hebraico para representar essa carta é Vav, ou prego. A gente tem a ideia que esse prego ele pode representar tanto o prego físico, ou seja, quando você está construindo uma escola, uma casa, uma vila, uma cerca, você precisaria de madeira e você precisaria do prego para manter essa cerca firme. E da mesma maneira, você entende isso como uma linguagem simbólica. Ou seja, quando você fala, estou pregando uma palavra, estou pregando uma instrução, é como se simbolicamente você pegasse essa instrução e martelasse na cabeça da outra pessoa. Então, da mesma forma que o prego pode servir para criar comunidades, ele também serve para construir ideias, para construir egrégoras, para construir relacionamento, etc. Vav seria o mestre, o consultor, o diácono, que vai instruir o rei ali na gerência da vila. Observando no HKT, a gente tem que a cor desse arcano ele é um vermelho alaranjado, ou um laranja avermelhado. Então é um meio tom entre o laranja e o vermelho. Ele é representado pelo signo de touro, que o touro dá a fortificação e dá a base e dá a construção de qualquer comunidade, né? Ele é o pilar da comunidade, então associado aí com um pouco do elemento terra, um pouco da concretização, né? Um pouco de colocar a mão em obra. Ele está associado com a runa de Ansus, que é a runa da comunicação, a runa de passar mensagens e receber mensagens, a runa de você transmitir informações e transmitir conhecimento. Esse arcano está muito ligado com a esfera de passar mensagens. Então, aprendizado e receber aprendizado, ensinar e aprender. No Rider-Waite, a figura do Hierofante também está sentada entre colunas na figura de um conselheiro, ou até mesmo de um líder religioso ou de um papa. Ele segura em uma das mãos um cetro com uma cruz tripla. Nessa cruz a gente vai reparar que ela representa a própria árvore da vida. Então, se a gente colocar uma bolinha em cada uma dessas pontas, você vai ver que a representação desse cetro é a própria árvore da vida. O Hierofante, segurando essa árvore da vida, significa que ele detém todo o conhecimento já de todas as experiências possíveis e, portanto, ele está apto e autorizado, né? Ele é uma autoridade a passar esse conhecimento adiante. Aos seus pés nós temos 2 discípulos. Isso significa que o conhecimento sempre amplia. Então, uma vez que você viu algo, não pode ser desvisto. Então, o conhecimento ele sempre vai multiplicando, principalmente o conhecimento hermético e o conhecimento científico. Cada vez que você publica uma tese, publica uma teoria, a comunidade científica ela só aumenta. Então percebe aí que existe uma ligação entre a figura religiosa e a figura do cientista. Esse arcano ele evoca muito a ideia de pesquisa, de ciência, de professor, de estudo. E só muito tempo depois é que existe hoje em dia esse fanatismo religioso versus ateu, versus cientistas, etc., que está essa briga toda. Mas o conceito do Hierofante ele remete para as escolas pitagóricas, na qual você tinha filosofia, geometria, arquitetura e ciência em uma coisa só. Você estudava tudo de uma maneira holística, não era extremamente compartimentado e especializado como é nos dias de hoje.
a figura do Hierofante ela é um mestre completo. Ele é um cara que estuda, ensina e ao mesmo tempo consegue enxergar o que está além da ciência. Você vai reparar também que eles têm as figuras das rosas, né? Então a rosa vermelha de um lado, o lírio branco do outro. O que significa que para um mago o trabalho de aprendizado é a vida inteira. Então todo dia quando você chegar em casa, antes de dormir você tem que pensar assim, o que eu aprendi hoje? Se você não aprendeu nada durante esse dia, significa que você desperdiçou um dia inteiro. Isso para um mago é inaceitável. Finalmente, aos pés do Hierofante, a gente vai ver duas chaves. Uma prateada e uma dourada. Então, essa chave faz referência às chaves que entram no reino dos céus. A gente vai olhar que esse arcano, nesse caminho, ele cruza o abismo. Então, um dos jeitos de você cruzar esse abismo é tendo esse conhecimento. Na Igreja Católica está representada pela figura do São Pedro, que fica ali na porta do céu, e ele verifica se você venceu os pecados ou os demônios, e ele permite que você passe ou não. Então a gente vai ter muito a figura da chave associada com esse arcano. Chave de conhecimento. A chave que permite você abrir as portas de um cofre, de uma fortaleza, e entrar e ter acesso a esse material. Ele coloca o conhecimento como alguma coisa palpável e muito valiosa, que tem que ser guardado pelos protetores desse conhecimento. Em Marselha a gente tem uma figura muito mais simplificada do sumo sacerdote, que vai tratar justamente disso aí. Ele está com um cajado de pastor ou de papa, né, de instrutor, e ele está passando esse ensinamento para seus 2 discípulos. É muito curioso que na figura do Sforza é uma figura quase feminina aí, né? Você tem uma androginia. Ele faz uma referência para santas, faz uma referência também a Santa Maria e um pouquinho para o padre, um pouquinho da ideia do véu, né? Então a gente poderia até representar isso como a própria Shekinah, a versão feminina de Deus que está se manifestando. Ou existem alguns estudiosos que falam que isso aí trabalha um pouquinho com a ideia da Sofia, ou a sabedoria que está sob a coroa do rei. Então a gente percebe que o conhecimento está acima da coroa. No tarô de Bolonha, a gente repara que essa carta se chama o Papa. Então ela já faz uma alusão direta à figura religiosa católica. Então talvez para não arrumar encrenca com a Inquisição, né, eles já colocaram, em vez de sumo sacerdote, uma coisa mais hierofante, um pouquinho mais grega, pitagórica. Eles preferiam já colocar diretamente essa autoridade da instrução espiritual sob a figura do próprio Papa. E no tarô antigo italiano a gente repara, como ele é de uma guilda, você também percebe aquela ideia do cuidado para quem você vai passar a informação. Então você vai ver que ele tem um Papa muito bonito, seus 2 discípulos, e a gente percebe a presença de uma terceira figura, que é uma figura meio sinistra, meio esquisita, que está de lado, assim, ouvindo de uma orelha só. Então ele é uma espécie de um espião. Então ele faz uma recomendação de 2 coisas. A primeira é, toma cuidado para quem você vai passar a informação. Então a pessoa que está escutando a informação é digna, é irmão, é da guilda, merece ter essa informação. E a segunda advertência é tomar cuidado que as pessoas que não forem seus discípulos diretos e que elas estão escutando de uma orelha só, elas vão pegar o que você ensinou e vão distorcer. Ou seja, você ensina uma coisa e o cara vai falar uma besteira depois, que é o que a gente tem visto por aí aos montes, principalmente dentro do hermetismo. Então tomar muito cuidado com para quem você vai passar o ensinamento, para você não correr o risco de jogar pérolas para os porcos. A figura de Oswald Wirth não tem muita diferença, então ela retrata mesmo o Papa, também chamado de o Papa, com o seu cajado, com os seus 2 discípulos, sem grandes novidades. Já no tarô dos boêmios, ele coloca uma versão um pouquinho mais egípcia, então aí o sacerdote. Então lembrando que, assim como a gente puxa um pouquinho da arte para um lado ou para o outro, o próximo arcano é os enamorados. Então o que acontece é que às vezes esse hierofante pode estar um pouquinho voltado para o imperador, então ser retratado numa figura de um cânone mais velho, mais sábio, ou ele está fazendo aí um casamento alquímico, que é o que a gente está vendo. Ao invés desse hierofante estar simplesmente ensinando, ele está passando aí alguma espécie de sacramento para um casal que veio consultar com ele.
No tarô da Golden Dawn, nós podemos ver a referência astrológica aí de novo ao signo de Touro, né? Então, o Hierofante ele está sentado aí a um trono, e no trono tem as duas cabeças de touro, fazendo aí essa alusão. Ele está com essa cor, vestindo uma túnica laranja escura, que é a cor desse arcano, tem o mitra na cabeça e carregando a Bíblia ou um livro sagrado no colo. Então ele é o detentor, assim, dos segredos de algum conhecimento superior que ele vai passar para os seus discípulos. Você vai reparar que tanto na Golden Dawn quanto no tarô do Crowley ele não tem discípulos, porque ele trata essa carta como algo mais íntimo, como o Hierofante sendo o próprio caminho do mago, aprendendo e absorvendo para si mesmo. Então ele diz que dentro do caminho hermético você não aprende as coisas simplesmente para passar e ter esse conhecimento, mas você absorve esse conhecimento para interiorizar e efetivamente realizar isso. Então você vai viver o conhecimento. Caso contrário, ele vai se tornar simplesmente um conhecimento estéril e inútil, se você não puser isso na prática. No tarô de Crowley, ele não só coloca o touro, como atrás do touro ele coloca o elefante. Ou seja, ele está dizendo que o que a gente tem do elemento terra, né? Então, para o ocidente é a figura do boi, a figura do touro. Para o Oriente é a figura do elefante, mas eles representam a mesma coisa, né? É um sedimento, é um animal pesado, é um animal que puxa o arado, que pode ir para a guerra, que ele é bruto, que ele é devagar e que ele é uma massa que avança sempre. Então ele pegou esses símbolos e ele fez a união da filosofia do Oriente com o Ocidente. A gente percebe aí os 4 animais que representam os 4 elementos ao redor da carta, né? Então aí a gente tem o touro representando o elemento terra, o leão representando o elemento fogo, a águia representando o elemento água e o anjo ou o homem representando o elemento ar. Essa história de ter a água com a águia parece que não faz muito sentido porque a águia teria mais lógica ser o ar, né? Isso era uma briga, inclusive o Crowley coloca num dos livros dele do 777 fazendo essa segunda correlação. Mas essa ideia é muito mais antiga. Era de quando a gente tinha, dentro dos signos solares, a ideia da águia como sendo onde está hoje Escorpião. Então a águia vai pegar a ideia da coragem, a ideia da evocação, ou a ideia de um aspecto superior do Escorpião. Em alguns textos, inclusive, acaba sendo a fênix, que depois foi traduzido como águia. Mas ele pega essa ideia da morte da fênix e ressurreição. E há outro ponto, que é aquário, que é o elemento água. Então seria o aguadeiro, ou o anjo que carrega ali o cetro com água. Então por isso o homem ou anjo representando aí o elemento ar. A gente vê muito hermetista, às vezes trocando ou colocando o anjo com as asas para tentar dar uma forçada de barra, para colocar assim, elemento ar e etc. Mas a origem desses 4 atributos elementais vem dos querubes bem antigo mesmo. Isso vem da Mesopotâmia e faz uma referência direta ao ciclo do ano inteiro. Então, quando você colocar isso numa carta ou ver isso em qualquer lugar de alquimia ou de hermetismo, representa o quê? Um ciclo completo do ano, ou a totalidade de todas as coisas. No peito do Hierofante a gente vê uma cruz em pentagrama, então a referência tanto aí para o número 5 quanto para o homem de braços abertos, o homem vitruviano. Olhando na geometria sagrada a gente vai ver que se o 4 representa a matéria e o plano da Terra, o 5 representa o ser humano, né? Então a cabeça, os braços e as pernas, né? O pentagrama representando o nosso corpo. E aí o Hierofante começa a conexão entre o nosso corpo e o divino. E aos pés desse Hierofante tem uma discípula, uma sacerdotisa que fala por ele. Então, de novo, remetendo à ideia de que se o mago tem aquele grande urso atrás que vai tomar essas decisões e dar essa movimentação energética para o mago, a sabedoria é o que vai movimentar as palavras desse Hierofante. Ele faz a correlação direta dessa mulher, né, aí aos pés do Hierofante, com a figura grande do Papa, né, do sumo sacerdote atrás dela. No tarô mitológico, eles preferiam abordar diretamente a figura do professor. Então você tem aí literalmente o centauro,
que é o grande professor do Hércules, dos heróis gregos, em diversos contos da mitologia. E no tarô alquímico também a figura do professor. Então, tirando um pouquinho essa parte religiosa, ele é o grande mestre que conversa em silêncio com o discípulo, representando o próprio livro, né? Você vê que ele está abrindo aí um livro, então esse é o livro mudo. Então você não tem a necessidade de ter alguém para falar. Você conhecendo e tendo as chaves das iniciações, você pegando aqueles textos alquímicos, pegando um tarô, você é capaz de conseguir chegar a conclusões novas e ideias novas sozinho. Então remete diretamente para essa figura do professor e o discípulo. Você vai reparar que também nessas duas cartas eles não têm esses dois alunos prestando atenção no que ele está fazendo. A própria pessoa que está lendo o tarô é o discípulo do Hierofante. Então você vai reparar, atrás dele também tem ali a figura do Hércules e da Vênus, né? Então força e beleza, então dia e noite, a vela vermelha e a vela branca, espiritual e material, da ideia de que tudo que vai ser aprendido vem dessa ideia complementar dos opostos. Resumindo, o Hierofante, sempre que ele aparece numa tirada, ele trata de aprender uma lição. Então quando você pede e ele está saindo, significa que aquele processo ou aquela situação vai te trazer uma inspiração, trazer um aprendizado, ou que você vai precisar de um aprendizado que você vai estar recebendo naquele momento para resolver um problema futuro. Então, sempre que cair essa figura, presta atenção que você vai estar ou tendo que passar algum conhecimento, ou tendo que receber algum conhecimento. E aí, dessa ideia de você ter o prego para criar e tal, o próximo arcano vai tratar da espada que faz essa proteção. O próximo arcano vai lidar com dúvidas. Se você tem alguém para ensinar, você tem que ter alguém para perguntar. Até o próximo bloco.